Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura da Constituição Federal, do artigo 131 ao artigo 135. Pessoal, nós mudamos um pouquinho a sistemática de leitura e introduzimos algumas questões ao decorrer dos artigos para que a gente possa fixar ainda mais a letra da lei. Tá ok? Vamos lá. Da Advocacia Pública, artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ou seja, a Advocacia Geral da União é uma instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União e que ela faz as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Vamos lá, para uma questão de 2023, ó, analista judiciário, especialidade contador lá do TJ do Espírito Santo. A Constituição Federal erigiu o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública a categoria de órgãos cuja função é essencial à justiça. Até aí, pessoal, a questão está correta, tá? A Advocacia Geral da União, o Ministério Público e a Defensoria são órgãos que têm função essencial à justiça. Aí vamos continuar a questão aqui, ó. Assegurando a cada uma dessas instituições autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de suas propostas orçamentárias. Pessoal, aí que está o erro. Nessa segunda parte da questão que está o erro. Por quê? Porque a advocacia pública, ela não tem, a advocacia pública ela não tem a autonomia funcional e administrativa, nem pode iniciar a proposta orçamentária, tá ok? Então essa questão aqui está errada. Vamos lá, próxima questão, ano de 2021, Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal. Compete à Advocacia Geral da União exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico à Polícia Federal. Questão correta. Por quê? Nós vimos aqui no artigo, ó, que ela compete fazer o quê? A atividade da AGU é justamente a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E a Polícia Federal é um órgão do Poder Executivo. Tá ok? Questão correta. Vamos lá, mais uma questão. Ano 2023, auxiliar de perícia da Polícia de Alagoas. Cabe à Advocacia Geral da União, deixa eu ver, é isso mesmo. Cabe à Advocacia Geral da União, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso aqui, pessoal, já está equivocado. Por quê? Essa atribuição aqui, ó, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis é atribuição do Ministério Público. Aí ele confunde aqui ó, ainda mais, ó, ao passo que compete ao Ministério Público, instituição que representa a União, está errado. O Ministério Público não representa a União. O Ministério Público faz isso daqui, ó, é a defesa da ordem, da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, enquanto que a AGU é que faz isso daqui, ó. Compete à AGU, instituição permanente que representa a União Judicial e extrajudicialmente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ou seja, essa questão aqui está errada, porque trocou as funções da Advocacia Geral da União com as funções do Ministério Público, tá ok? Questão errada. Vamos continuar lendo o texto da lei. Parágrafo 1º. A Advocacia da União, a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, e ele é de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, o presidente da República ele pode escolher qualquer pessoa que tenha 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, para ser o AGU, o Advogado-Geral da União. Não necessariamente precisa ser da carreira, é livre nomeação, tá? Então vamos para uma questão aqui do ano de 2022. A Advocacia Geral da União tem como chefe o Advogado-Geral da União,
de livre nomeação pelo presidente da República e escolhido entre os membros da respectiva carreira. Aqui está errado, né, pessoal? Não é escolhido entre os membros da respectiva carreira, é livre nomeação, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Tá ok? Questão errada, porque não precisa ser da carreira, é livre nomeação do presidente da República. Mais uma questão aqui, 2019. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, quando chamado a atuar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ele deverá necessariamente promover a defesa da norma jurídica atacada, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade da norma. Eu trouxe essa questão aqui, não trata de uma questão que fala especificamente da letra da lei, mas é algo que a gente precisa saber para as provas de concurso, que o Supremo Tribunal Federal ele realmente decidiu isso daqui, ó, que o AGU ele precisa defender a norma jurídica atacada, tá? Ele necessariamente tem que defender a norma. Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata esse artigo, ou seja, para entrar na AGU, tem que fazer o quê? Concurso público de provas e títulos, tá ok? Parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Artigo 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, eles exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Questão 2023. Analista judiciário, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vamos lá. A advocacia pública, por meio de representação judicial, é responsável pela defesa e promoção dos interesses dos entes da federação. Ou seja, corretíssima, né, pessoal? Questão correta. A advocacia pública, por meio de representação judicial, é responsável pela defesa e promoção dos interesses da federação. Parágrafo único. Aos procuradores referidos nesse artigo, é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Questão do ano 2022, Procurador-Geral do município de Pires do Rio do Goiás. Vamos lá. Questão. A Constituição Federal de 1988 assegura aos membros da advocacia pública as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios? Questão errada, né, pessoal? Ele não é vitalício. Ele tem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, tem que passar por uma avaliação de desempenho e tem que ter um relatório circunstanciado das corregedorias falando que ele pode adquirir a estabilidade. Mais uma questão, ano 2022, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Aos procuradores dos estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício no cargo, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Questão corretíssima, letra de lei, né? Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma questão do ano de 2022, ó. As procuradorias gozam de autonomia administrativa e financeira? Equivocado, né, pessoal? As procuradorias não gozam de autonomia administrativa e financeira. Seção 3 da Advocacia, artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Ou seja, o advogado tem uma certa liberdade, uma certa inviolabilidade nos seus atos e manifestações, claro, no exercício da profissão e também dentro dos limites da lei. E o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Ano 2022, questão CRC de Minas Gerais. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e suas manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Questão correta, letra de lei, né? Vamos lá, próxima
Seção 4 da Defensoria Pública. Artigo 134. A Defensoria Pública, ó, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático o que, fundamentadamente, incumbe à Defensoria o quê? A orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, de quê? Dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita para quem? Aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Vamos lá, para uma questão aqui de 2022. A Defensoria Pública é instituição de caráter temporário? Não, né, pessoal? A Defensoria Pública aqui, ó, é instituição o quê? Permanente, tá? A questão já está errada por aí, ó. Mas vamos continuar lendo aqui a questão. A Defensoria Pública é instituição de caráter temporário, errado, né? E essencial à função jurisdicional do Estado? Esse aspecto, sim, ela é essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos aos necessitados de forma integral e mediante o pagamento de taxas módicas? Não, né, pessoal? Não tem nada de taxas módicas. Então a questão tem esses dois erros aqui. Está falando em pagamento de taxas módicas, que está errado, e falando que a defensoria é uma instituição temporária, que não é. A defensoria pública é uma instituição permanente. Próxima questão aqui, do ano 2022. Na Constituição, são previstas como funções essenciais à justiça não apenas o Ministério Público, mas também a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Questão letra de lei, né, pessoal? Questão corretíssima. Vamos lá, parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade, ou seja, os defensores públicos têm inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições constitucionais. Tá ok, pessoal? Vamos lá, parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa. Percebam que, ó, das funções essenciais à justiça, temos o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. O Ministério Público ele tem autonomia funcional. A advocacia pública, ela não tem autonomia funcional. Nada foi falado sobre isso na Constituição Federal. E aqui no aspecto das defensorias públicas, as defensorias públicas elas têm autonomia funcional e administrativa, tá ok? Vamos lá, continuando, iniciar novamente aqui a leitura do parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Ou seja, as defensorias públicas da União e do Distrito Federal, elas também têm o quê? Autonomia funcional e administrativa aqui. Pode fazer a sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública. Princípios institucionais da Defensoria é o quê? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Já vimos esses três princípios também aonde? No Ministério Público. O Ministério Público também tem esses três princípios institucionais que a Defensoria Pública tem, que é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 dessa Constituição. Por fim, o artigo 135, ó, os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º, que é o subsídio, tá bom? Pessoal, esperamos ter auxiliado na compreensão
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí e deixe o seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos, ponto 01. Hoje vamos fazer a leitura do Código de Processo Penal, artigo 293 a 300. Vamos lá, artigo 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo o dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. E, sendo de noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior no que for aplicável. Artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva, quem? Os ministros de Estado, os governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6. Os magistrados. 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, vide a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 334. 8. Os ministros de confissão religiosa. 9. Os ministros do Tribunal de Contas. 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial, prevista nesse Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Uma questão aqui, ó, ano 2021, cargo de agente federal de execução penal do DEPEN. Vamos lá. Aqui, ó. Alberto possui direito à prisão especial. Nessa situação, Alberto não pode ser transportado juntamente com o preso comum? Correto, né, pessoal? Letra de lei aqui, ó. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 298 revogado. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação,
tomadas pela autoridade a que se fizer a requisição as precauções necessárias para verificar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já tiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Chegamos ao final, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos falar sobre o Código Penal, artigo 176 ao artigo 183. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular: 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. 3. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiros, dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. 6. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que por interposta pessoa ou conluiado com acionista consegue a aprovação de conta ou parecer. Novamente, inciso 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante, nos casos dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 9. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos números 1 e 2 ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral.
Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou arram em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7. Da receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se à atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito. Novamente, artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Novamente, artigo 180-A, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, o semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Esse artigo é muito importante, pessoal. Vamos ler novamente. Artigo 181. É isento de pena, ou seja, é extinta a punibilidade, quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, se for em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ou de ascendente ou descendente,
seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Tá ok, pessoal? Artigo 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, e se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Um abraço para todos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima. Ao Direito para Todos.01. Hoje vamos fazer a leitura da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o Decreto-Lei 4657 de 1942. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Pessoal, nós introduzimos algumas questões no decorrer dos artigos para que haja melhor compreensão da letra da lei, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Salvo disposição contrária, uma questão de 2022, CRF Goiás, para o cargo de advogado. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Pessoal, questão letra da lei, né? A gente tem que prestar atenção no seguinte, ó. As bancas, né, de concurso costumam trocar essa palavra aqui, ó. Elas trocam geralmente publicada por promulgada, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? A lei ela só vai se a lei nada dispuser a respeito disso, ela só vai ter vigência, só vai começar a vigorar no país depois de 45 dias depois da publicação, tá? Publicou, começa a contar os 45 dias para ela entrar em vigência. É mais ou menos assim, ó. Publicou, aí ela vai passar o prazo aqui de 45 dias para só então entrar em vigência, para ela ter vigência, para ela ter vigor, para ela entrar em vigência, tá bom? Para ela ter vigência, para a lei ter a vigência. Tá bom? Ó, publicou a lei, passou os 45 dias, a lei já tem vigência, já tá em vigor. Tá bom? Vamos lá. Questão 2. Ano 2009, Advogado-Geral da União. Ó. Vamos lá. Se não constar do texto da referida lei a data da vigência, ela passará a vigorar a partir da data oficial de sua promulgação? Questão certa ou errada, pessoal? Vamos ler novamente. Se não constar do texto da referida lei a data de vigência, ela passará a vigorar a partir da data oficial de sua promulgação. Questão certa ou errada? Questão errada, né, pessoal? Porque a gente viu que se a lei nada dispuser, é bom fixar o seguinte, ó. Se a lei dispuser que a lei entra em vigor na data da publicação, está valendo. Porque a regra aqui do artigo 1º, ó, é salvo disposição em contrária. Ou seja, se a lei nada dispuser a respeito da vigência, ou seja, a lei pode dispor a respeito da vigência. Algumas leis,
algumas leis têm escrito assim, ó, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Só que se a lei nada dispuser sobre isso, ela só vai começar a vigorar no país, a regra geral é o quê? 45 dias depois de oficialmente publicada, tá bom? Então vamos lá. Questão número 3, 2011. De acordo com a LIC, o que é LIC? LIC é Lei de Introdução ao Código Civil. É o antigo nome da LINDB. Os doutrinadores, os legisladores viram que a LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, ela trazia disposições gerais a respeito não só do Código Civil, mas também do direito brasileiro como um todo. E aí alteraram o nome de LIC para LINDB. Ficou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Vamos ler a questão novamente. De acordo com a LINDB, a lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso ou não? A lei entra em vigor na data da publicação? É errado, né? Portanto, durante o prazo de vacatio legis, a vacância, a lei estará plenamente em vigor. O que é o prazo de vacatio legis, pessoal? A vacância da lei é esse tempo entre a publicação e a entrada em vigor. Entrada em vigor. Esse espaço aqui no meio chama-se vacatio legis, tá? O que é vacatio legis? É o prazo entre a publicação e a entrada em vigor da lei, que a gente viu que no artigo 1º daqui da LINDB fala que se a lei nada dispuser, esse prazo de vacatio legis vai ser de quantos dias? Em regra vai ser de 45 dias, tá bom? Isso se a lei nada dispuser. Se a lei quiser que entre em vigor na data da publicação aqui, ó, ela pode fazer isso, mas tem que estar expresso na lei. Tá ok? Então vamos lá. Novamente, continuando, parágrafo 1º da LINDB, artigo 1º, parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, ó, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. A vacatio legis, aqui a gente viu que a vacatio legis aqui no território brasileiro, ó, começa a vigorar oficialmente 45 dias. Mas se for no estrangeiro, ela vai começar a ter vigência, ela vai ter obrigatoriedade somente quanto tempo? 3 meses depois da publicação, tá? Então vamos lá, questão número 4. Ano 2008. INSS. No que concerne à obrigatoriedade da norma brasileira no exterior, faltando estipulação legal do prazo de entrada em vigor, tal prazo é de 3 meses depois de a norma ser oficialmente publicada. Questão certa ou errada, pessoal? Questão certíssima, certíssima. Tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, as bancas costumam trocar 3 meses por 90 dias. Se colocar 90 dias aqui, está errado, tá? O correto, de acordo com a letra da lei, é que nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei vai ser de 3 meses depois de oficialmente publicada, tá bom? Vamos lá, parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ou seja, se a lei foi publicada aqui, ó, a lei foi publicada, começou a contar o prazo de vacatio legis. Vacatio legis, que em regra é de 45 dias, se a lei nada dispuser. E aqui houver nova publicação para correção ali da lei, o prazo de vacatio legis vai ser novamente de quanto? Mais 45 dias. Tá? É isso que esse artigo está dizendo. Ó, vamos ler novamente. Se, antes de a lei entrar em vigor, ou seja, está no prazo de vacatio legis, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores
começará a correr da nova publicação, tá? Ou seja, se a lei estiver no Brasil, durante o prazo de vacatio legis de 45 dias, ocorrer nova publicação, vai começar aos 45 dias. Se for uma lei de obrigatoriedade no estrangeiro, vai contar de novo os 3 meses, vai começar a recontagem, tá bom? Vamos lá, questão número 5, ano 2022. A nova publicação de lei destinada à retificação de equívocos não influencia a contagem de vacatio legis. E aí, questão certa ou errada, pessoal? Nova publicação para corrigir o equívoco não influencia na contagem do prazo? Questão errada, né? Porque influencia sim, ela vai começar a recontagem, tá bom? Parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, ou seja, se a lei nada dispuser, vai contar o prazo de 45 dias de novo da vacatio legis, tá bom? Vamos de novo aqui, ó. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Questão 6, ano 2009, TRT da 17ª região. Vamos lá. Se durante o período de vacatio legis, a norma que vier a ser corrigida em seu texto por conter erros materiais, ensejando nova publicação, será considerada lei nova? Vamos ler novamente. Se durante o período de vacatio legis, a norma que vier a ser corrigida em seu texto por conter erros materiais, ensejando nova publicação, será considerada lei nova? Questão certa ou errada? Questão errada, né, pessoal? O que vai ser considerado lei nova é a correção da lei que já está em vigor. Ó. Se ela já estiver em vigor e houver correção, vai ser considerado lei nova. Mas aqui na questão está falando que a lei não está em vigor. Ela ainda está em período de vacatio legis. Tá ok? Questão errada por quê? Porque ela não vai ser considerada lei nova. Vai começar novamente o prazo de vacatio legis, porque ela não foi publicada, tá bom? Vamos lá. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ou seja, se a lei não foi feita para uma vigência temporária, se não é uma lei excepcional ou uma lei temporária, a lei ela terá vigor até que outra venha revogar. É o princípio da continuidade da norma, continuidade normativa da lei, tá bom? Questão 7, vamos lá. Ano 2022. Em não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Questão certa ou errada? Questão certíssima, né? É o teor ipsis literis do artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior que revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Tá? Então, ó, a lei posterior, ela revoga a anterior nessas hipóteses aqui, ó. Quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, tá? Vamos ler novamente, ó. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior. Quando? Quando expressamente o declara, ou seja, quando está lá no texto da lei falando assim, esta lei entra em vigor na data da sua publicação e revoga todas as disposições em contrário. Pronto, a lei expressamente declarou, tá? Ou quando a lei seja incompatível, quando a lei posterior é incompatível com a lei anterior. Ou então, quando a lei posterior, ela regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Tá ok, pessoal? Vamos lá, questão número 8. Ano 2019, CRA do Paraná. A lei posterior somente revoga a lei anterior quando expressamente assim o declare? Questão certa
ou errada? Questão errada, né? Porque a gente já viu aqui, ó, que no parágrafo primeiro ele elenca três hipóteses. Três hipóteses que a lei posterior vai revogar a anterior. Quando ela declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava na lei anterior. Ok? Vamos lá, questão número 9. Ainda que não o declare expressamente no seu texto, a lei posterior revogará a lei anterior se com esta não puder coexistir. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Vamos ler novamente. Ainda que não o declare expressamente no seu texto, lei posterior revogará lei anterior, se com esta não puder coexistir. Questão corretíssima, né, pessoal? Por quê? É o ponto 3 aqui, ó. Quando regula, quando seja incompatível. É incompatível a existência das duas, tá bom? Então, a lei posterior vai revogar a anterior quando seja com ela incompatível, tá? Não dá para elas coexistirem aqui, ó. Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes. O que é a par das já existentes? Que vai na mesma direção, que não contradiz a norma já existente, tá? Então vamos ler novamente, ó. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, ou seja, elas podem coexistir. Se elas não se contradizerem, ou se elas não versarem de matérias diametralmente opostas, elas podem coexistir, tá? Ó, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Vamos lá, questão número 10, ano 2009, Defensor Público do Espírito Santo. A lei nova, que dispõe sobre regras especiais, revoga as regras gerais sobre a mesma matéria? Não, né, pessoal? Não. Existe a lei geral e existe a lei especial. Elas podem coexistir. A lei geral vai dispor de matérias de âmbito geral, enquanto que a lei especial ela vai falar sobre as especificidades daquela matéria que foi regulada. Tá? Então, elas podem coexistir. Então, a lei nova que dispõe sobre regras especiais, ela não revoga as regras gerais sobre a mesma matéria. Tá bom? Então, questão equivocada, questão errada. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, ou seja, se a lei nada dispuser, ou se houver alguma disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso daqui, pessoal, é a repristinação. Vou explicar para vocês aqui mais ou menos. Ó, imagine que a lei A ela foi publicada e está em vigor. A lei A está em vigor. Está em vigor. E aí, vem a lei B. A lei B, ela revoga a lei A. Revogou a lei A. A lei A estava em vigor, veio a lei B e revogou a lei A. E aí, veio a lei C, que revogou a lei B. Se ela revogou a lei B, então quer dizer que a lei A ressuscitou. Esse fenômeno chama-se de repristinação. Ou seja, a repristinação ela não existe de regra no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Esse fenômeno que eu expliquei aqui para vocês chama-se repristinação. Vamos lá, ó. Salvo disposição em contrário, a lei revogada, qual é a lei revogada? Lei A aqui, ó.
A lei revogada, a lei A, porque a lei B revogou a lei A, não foi isso? A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A lei B foi a lei revogadora da A. Então ela não vai se restaurar. Porque se não tiver nada dispondo a lei, né? Se a lei dispuser, aí tudo bem. Mas se nada dispuser em contrário, ó, não existe repristinação no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Ó, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Vamos lá, questão número 11, ano 2023, auditor do Tesouro Municipal de Fortaleza. O fenômeno da repristinação decorre de previsão legal, enquanto o efeito repristinatório decorre de norma declarada inconstitucional. É questão certa ou errada, pessoal? Questão certíssima. O fenômeno da repristinação decorre da previsão legal, ou seja, se não houver nada em contrário, não vai haver repristinação, mas se tiver, é possível que tenha repristinação. O fenômeno da repristinação decorre da previsão legal, certíssimo, enquanto o efeito repristinatório decorre de norma declarada inconstitucional. É o que vocês vão aprender lá no direito constitucional, quando houver uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que pode haver o efeito repristinatório, tá bom? Artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ou seja, quando a lei for omissa, quando houver uma lacuna na lei, o juiz ele pode usar dos institutos integradores da norma, que são a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. O juiz pode suprir essa omissão, pode suprir a lacuna da lei. Se houver lacuna da lei, o juiz pode suprir com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Vamos lá, questão 12. Se a lei for omissa, o juiz poderá usar a equidade para decidir o caso concreto? Não é o que diz o teor do artigo 4º, né, pessoal? A equidade não. A equidade não é uma medida de colmatação da norma, não é para suprir essa falta de norma, não. Tá? A equidade a gente vai ver mais abaixo, que é para outra coisa. Que o juiz vai decidir de acordo com a equidade, mas não é para suprir a omissão legislativa. Tá bom? Questão errada, então. Questão 13. A omissão da lei autoriza o juiz a adotar métodos teleológicos de interpretação, a partir da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, para integrar a norma jurídica. Questão certa ou errada? Questão certa, né, pessoal? É a letra da lei ali do artigo 2º. Artigo 4º. Artigo 4º aqui, tá? Vamos lá, ler novamente. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Vamos lá, artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz vai atender o quê? Quando o juiz estiver aplicando a lei, ele vai atender os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum, tá bom? Então, quando o juiz estiver aplicando a lei, ele vai observar os fins sociais para que a lei foi criada, para que ela dirige, e as exigências do bem comum. Vamos lá, questão 14, ano 2008, SERPRO. Para orientar a tarefa interpretativa do aplicador da lei, existem várias técnicas. Segundo os postulados da técnica teleológica, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Questão certa ou errada? Questão certíssima, né? Letra de lei aqui do artigo 5º. Vamos lá, questão 15. Diante da omissão legal, ou seja, tem uma lacuna na lei, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes
e os princípios gerais de direito, visando atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Questão corretíssima, né, pessoal? Combinou o artigo 4º com o artigo 5º. Certíssimo, ó. Diante de omissão legal, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, visando atender aos fins sociais da lei e o quê? As exigências do bem comum. Questão certíssima. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, a partir do momento que a lei está em vigor, ela tem efeito imediato. Ou seja, a partir da vigência dela, ou seja, quando ela foi publicada, passou a vacatio legis e está em vigor, ela tem efeito imediato e geral. Ou seja, naquela hora e no Brasil inteiro. Tá bom? Antigamente existia um princípio em que as leis elas iam tendo efeito gradual. Por exemplo, começava a vigorar primeiro na capital, depois nos interiores, e agora não. De acordo com o artigo 6º aqui, ó, a lei em vigor, entrou em vigor, ela tem efeito imediato e geral no Brasil inteiro. Tá? Respeitados o quê? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Questão 16, ano 2022. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Questão certíssima. Vamos lá, mais uma questão 2022. A lei civil tem efeito imediato e geral e não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Questão certíssima, né? Letra de lei. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito, ou seja, o que é o ato jurídico perfeito? É aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Vamos ler novamente. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisão judicial de que já não caiba recurso. Ou seja, se não couber mais recurso, considera-se que a decisão foi transitada em julgado, ou seja, a coisa julgada, ou caso julgado, tá bom? Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O que isso quer dizer aqui, pessoal? O que vai definir o começo e o fim da personalidade, o nome ou a capacidade, os direitos de família, o que vai definir isso daí é a lei do país onde a pessoa mora, onde a pessoa é domiciliada. É essa lei aqui do país, que ela é domiciliada, que vai regrar o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Tá ok? Vamos lá, questão 18. Em se tratando de indivíduo de nacionalidade estrangeira, domiciliado no Brasil, ou seja, o cara é estrangeiro, nacionalidade estrangeira, mas é domiciliado no Brasil. As regras sobre o começo e o fim de sua personalidade, seu nome, sua capacidade civil e seus direitos de família são aquelas da legislação vigente no seu país de origem. O que ele está perguntando aqui? Ó? Se a pessoa é estrangeira,
mas é domiciliado no Brasil. Qual é a lei que vai reger, por exemplo, o seu nome, a sua capacidade civil? É a lei do seu país ou a lei onde ele está domiciliado? Como a gente viu aqui em cima, é a lei que ele está domiciliado, né? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então a questão está errada, porque ele fala aqui que é a legislação do país de origem, e não é. É a legislação do país que ele está domiciliado. Questão 18, errada. Questão 19. No ordenamento brasileiro, a situação jurídica do estrangeiro aqui domiciliado, concernente aos direitos da personalidade, da capacidade e direito de família, rege-se pela lei do seu país de origem, aplicando-se o princípio do estatuto pessoal. Questão certa ou errada, pessoal? Questão errada, né? Não é a lei do estatuto pessoal, não. É a lei do domicílio. No ordenamento brasileiro, a situação jurídica do estrangeiro aqui domiciliado, concernente aos direitos da personalidade, da capacidade, do direito de família, rege-se pela lei do domicílio, não é do país de origem. Por isso que está errada a questão, tá? Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Ou seja, o casamento ocorreu aqui no Brasil, vai aplicar a lei brasileira somente quanto ao quê? Quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração, tá? Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, imagine o seguinte, um argentino e um venezuelano que vão se casar. Qual é a lei que vai reger os casos de invalidade do matrimônio? Aonde eles forem morar, o primeiro domicílio conjugal. Tá bom? Se eles vierem morar no Brasil, por exemplo, o argentino ou venezuelano que vierem morar no Brasil. Casaram lá em qualquer outro país e vieram morar no Brasil. A lei que vai reger sobre a invalidade do matrimônio é a lei brasileira, tá bom? Parágrafo 4º. O regime de bens, que pode ser legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes o quê? Domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Tá ok, pessoal? O regime de bens pode ser legal ou convencional, vai obedecer à lei do país que tiverem os nubentes domicílio. Ou se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedido de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família, estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e ao do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda.
Parágrafo 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Pessoal, vamos parar por aqui, vamos parar a leitura da LINDB no artigo 7º e no próximo vídeo nós continuaremos, tá? Um abraço, não se esqueça de deixar o seu like, deixe o seu like, é muito importante para nós. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo vídeo.